Vamos lá. Vamos começar pelo Bolsonaro e pelos desdobramentos e repercussão do julgamento, né, do início do julgamento no STF, que a gente transmitiu aqui na quarta e quinta-feira. Nós entrevistamos, deixa eu botar aqui no ar, ontem, o advogado Antônio Macruz, e as pessoas inclusive estranharam quando ele falou, vai ser difícil evitar uma eventual fuga do Jair Bolsonaro. E ele também já falou, prisão mesmo, a não ser que ele cometa um erro básico, e que o advogado dele, o advogado do Bolsonaro agora, é um especialista em processos no Supremo, é considerado um advogado extremamente competente, que é o Celso Vilardi, né? Então, com orientação do atual advogado dele, ele, a não ser que ele desobedeça o advogado, ele não vai cometer nenhum erro que leve à decretação da prisão preventiva. Então, muito provavelmente, ele será preso apenas depois do encerramento do processo. E aí ele acrescentou, porque aí falamos sobre a questão da fuga, vai ser difícil evitar. Você não tem como evitar preventivamente uma fuga, muito difícil. Vamos ver aqui o que falou, foi bem forte, bem impactante essa fala do... Onde está você aqui? Está aqui. Do advogado Antônio Macruz. Deixa eu botar para rodar. Também por suposto, né? Por hipótese. Ele pode ser preso preventivamente ou preso temporariamente antes da condenação final. Se isso não acontece, ele só será preso, se for condenado à prisão, depois do processo, então só lá no final do ano ou em começo de 2026? Ele só pode ser preso em caráter definitivo após o trânsito em julgado, que é basicamente quando acabam todos os recursos, todas as formas de contestar uma determinada condenação, né? Isso é bem sedimentado e foi, inclusive, essa mudança de entendimento que foi responsável pela soltura do Lula, né? Então, eu acredito que sobre esse quesito, nem esquerda nem direita sejam contrários, pelo menos não em um momento recente, né? E eu acredito que seja o posicionamento correto, porque a nossa Constituição e o nosso Código de Processo Penal são bem claros que você não pode prender alguém, não pode considerar alguém culpado antes de uma condenação definitiva. A possibilidade da prisão preventiva que você levantou, ela sempre existe, porque sempre é, pelo menos em teoria, possível que um acusado tome uma atitude que justifique, né? Seja no sentido de atrapalhar o processo, seja dar indícios que ele pode fugir para evitar a responsabilização penal, seja no sentido de que ele poderia estar intimidando ou coagindo alguma testemunha. Tudo isso, em teoria, pode se verificar daqui para frente e justificaria, assim, uma prisão preventiva do Bolsonaro. Mas eu acho que, em relação, pelo menos, a esses réus de maior notoriedade, o Supremo Tribunal Federal tem sido bem cauteloso na hora de determinar medidas cautelares e prisões preventivas, né? Que são as medidas mais graves entre as cautelares. Porque realmente não é justo que você prenda uma pessoa sem que ela tenha sido julgada. Em última instância, é isso que a prisão preventiva faz. E a prisão preventiva, ela é usada no Brasil muito amplamente em casos em que, enfim, não há uma justificativa plausível para que ela seja efetivada. Então, eu acredito que faz bem o STF não usar esse instrumento de maneira leviana, e eu espero que, inclusive, que esse entendimento seja cada vez mais ampliado para que seja conferido a todos os brasileiros o direito que eles têm pela Constituição, pelo Código de Processo Penal, de só serem presos caso eles efetivamente atrapalhem o processo, fujam da responsabilidade penal, ou então com uma condenação em definitivo. Fora isso, você não pode permitir realmente a prisão, e infelizmente acontece muito, e felizmente não tem acontecido nesse caso tão relevante. Então hoje, se a gente não tiver uma atitude do Bolsonaro ou dos outros réus que seja muito díspare, e aqui eu digo muito díspare porque nós tivemos aquele episódio na Embaixada Húngara, né, que o Bolsonaro ficou lá 2 dias e nem por isso o Alexandre de Moraes entendeu como um indicativo de que o Bolsonaro iria querer fugir ou se furtar a responsabilidade penal, que é o que é previsto no Código de Processo Penal. Então, se aquela situação não ensejou uma prisão preventiva, temos que imaginar que apenas uma situação mais clara e mais óbvia do que aquela poderia ensejar uma prisão preventiva, e hoje, bem instruído, o Bolsonaro tem um advogado que
que é um advogado que conhece o funcionamento do processo penal, inclusive nessa instância de Supremo Tribunal Federal, eu não vejo o Bolsonaro tomando atitudes especialmente drásticas, né? Ainda não temos como saber se ele enfrentará essa prisão, se ele tentará fugir, como será. E também é importante destacar, né, por fim, que no direito brasileiro a fuga é uma prerrogativa do acusado. Se ele fugir, ele pode ser recapturado, as forças policiais naturalmente podem persegui-lo, encontrá-lo e prendê-lo. Inclusive, a fuga pode justificar uma prisão preventiva, ainda que não tenha julgamento definitivo, porém a pena dele não é aumentada, não tem uma punição específica devido à fuga. Né? Então, por isso que a fuga é, sim, encarada como uma prerrogativa do acusado de entender que seu julgamento não foi justo e que ele pode evadir-se. Aí podemos discutir se isso é válido ou não, se deveria ser assim ou não, mas o fato é que no Brasil depois... Então, é isso. Neste momento, a possibilidade... Porque essa é a grande pergunta, né? Tem até gente que... Bom, eu até me diverti ao longo dos últimos anos com a sequência de manchetes que é Bolsonaro vai ser preso amanhã, Bolsonaro vai ser preso semana que vem, Bolsonaro vai ser preso no final do ano. Eu sempre falei, gente, pelo amor de Deus, não é assim não. Não vão prender. É um mínimo de constatação. Mas é isso, né? Tem que aumentar a audiência, tem que vender jornal. Né? Mas o fato é este. A não ser que ele cometa algum erro, que é fazer uma pressão indevida sobre testemunha, né? Que haja evidências de que a fuga está sendo planejada, ele dificilmente terá, né, essa história, né? Vale para todo o fanatismo, né? Mais 72 horas de Bolsonaro preso, mais 72 horas vai ter golpe. Não teve nem golpe, nem depois das 72 horas e nem Bolsonaro preso. Então, essas são as condições. Mas a Polícia Federal não tem como agir preventivamente no pressuposto de que Bolsonaro vai fugir, a não ser que tenha alguma comprovação de que há um planejamento concreto. Isso é muito difícil. Né? Então, a Polícia Federal imagina que Bolsonaro teria várias alternativas para fugir por terra ou com um jatinho, mas o mais provável, se a possibilidade de fuga se confirmar, é uma fuga por terra pela Argentina, porque a fronteira é ampla, e então há uma dificuldade enorme de fiscalização. Né? E evidentemente que um planejamento desse vai ser clandestino, então teria uma dificuldade grande da Polícia Federal constatar. Então, vamos ver, né? Ele não está com tornozeleira eletrônica nem nada, tem gente defendendo que se bote tornozeleira eletrônica nele, acho que não, a chance do STF, vamos contar daqui a pouquinho, um tema que nós tratamos aqui, já ver como a coisa não é tão tranquila assim para o nosso lado, né? Então é isso. A hipótese mais provável, segundo a Polícia Federal, é que ele vá de carro, se fugir, de fato, que eu acho que deve acontecer. Bolsonaro, que o Antônio Macruz falou ontem, né? Diferentemente do Lula, em que havia toda uma pressão grande de opinião pública, havia toda uma sequência de ilegalidades no processo contra ele, o que levou o Lula, então, a uma prisão relativamente curta, tá? Foram 528 dias a prisão de Lula. Com Bolsonaro não vai ser assim, não. Né? Não vai ser assim, não. A não ser que haja uma mudança radical no cenário político, mas mesmo assim teria que ser uma mudança radical, efetivamente, ele deve ficar, mesmo com a progressão da pena, deu para ver ontem o advogado Antônio Marcos falando, uns 10 anos preso, tá? Uns 10 anos preso. Então, Lula ficou isso mesmo, 580 dias preso na cadeia. Por quê? Porque o processo não tem nenhuma ilegalidade, tá? Flagrante, não tem um movimento de opinião pública, vocês se lembram da prisão do Lula, né? Um movimento de opinião pública nacional e internacional de peso, é restrito apenas à extrema-direita, tá? Então, um cenário bastante distinto. Então, mesmo, né, ele vai ser condenado a 60 anos, a pena máxima é 40, e pelo regime de progressão de pena, ele vai cumprir, sei lá, 10, 15, alguma coisa assim.
hipótese tem, de repente, né? Batendo na mesa aqui, o Tarcísio se elege presidente em 2026 e aplica o indulto, a anistia. Mesmo isto não seria garantia de libertação do Bolsonaro. O Congresso aprova uma anistia, um Congresso de extrema-direita. Mesmo isso não seria garantia de libertação, porque no caso do Daniel Silveira, que o Bolsonaro, quando era presidente, indultou, o STF falou, não pode não, né? Crime político, atentado contra o Estado de Direito, golpe de Estado, não dá direito a indulto ou graça, como se chama, como se fala. Então, mesmo que o Congresso aprove, o STF já está sinalizando que não rola. Então, assim, teria que ser uma mudança no cenário, tipo assim, eles elegem mais de 2/3 do Senado, caçam metade do Supremo, o golpe de Estado, né? Caçam metade do Supremo, o Tarcísio, presidente, ou o Caiado, acho que no Caiado eu não tocaria nisso, não. Acho que não, de todos eles, só o Tarcísio, de fato, porque acho que o Marçal não entraria nessa, nem Caiado, nem Zema, nem Ratinho. Então, nenhum dos eventuais candidatos da extrema-direita que se eleja, só o Tarcísio é que poderia, eventualmente, que eu duvido, porque para um Tarcísio presidente, mais uma vez, que não aconteça isso, mas a prisão do Bolsonaro é confortável, porque passa a ser ele o grande líder da extrema-direita no país. Enfim, vamos ver como a coisa vai andar. Mas, de fato, o cenário de anistia para Bolsonaro é praticamente inexistente. O Marcos Norton aqui falando de algo que eu não sabia. Não sabia, Marcos. Eu vou até recortar aqui o que você falou, essa história da CAPES. Vou perguntar para camaradas aqui da área da educação e volto segunda-feira com esse assunto, tá? Ele está falando corte de bolsas da CAPES, a demanda era aumento de 3.500 de bolsas e o governo cortou 1.100. Bolsa é salário de pesquisador, é ataque à ciência. Estou mandando já nesse instante aqui para o Daniel Cara, minha fonte em tudo que se refere à educação, e a gente volta segunda-feira, tá? Hoje agora não tenho condição de me informar aqui. E o próprio Marcos Norton fala, eu gostaria de ver o Bolsonaro encontrado pela PF no porta-mala de um Monza, a caminho da Argentina, tal qual a Janine Áñez, a golpista boliviana que está lá presa. Tá? Bom, Bolsonaro, a gente tinha comentado na quinta que a ida do Bolsonaro ao julgamento, na quarta-feira, o primeiro dia do início do julgamento, na quarta-feira, havia dividido a sua base. Os bolsonaristas mais vinculados lá atualmente ao advogado dele, bolsonaristas com uma lógica mais estratégica, né, como Tarcísio e outros, de fato consideraram que era importante ele ir, inclusive o núcleo central, os filhos. Por quê? Porque era uma das questões cruciais na imagem projetada pelo fascismo, é a ideia da coragem. E a fuga do Eduardo Bolsonaro, e depois, né, ficou-se sabendo também da fuga do sobrinho dele, o Léo Índio, que é um dos denunciados no processo. Descobriu-se que ele fugiu para a Argentina, e por sinal Alexandre de Moraes já foi para cima dele e falou, querido, seus advogados têm 48 horas para explicar, porque ele deu uma entrevista dizendo que foi para a Argentina com medo de ser preso, aí já falou, ou volta, ou nós vamos pedir extradição. E o governo Milei, em que pese ser um governo de extrema-direita, já deixou patente que não vai rifar a sua relação com o Brasil por conta dos golpistas condenados aqui. Tanto que vários deles fugiram de lá para os Estados Unidos, né, da Argentina para os Estados Unidos, que é o que se pensa no caso do Bolsonaro. Ele atravessa a fronteira, vai até Buenos Aires, aí no caso dele, evidentemente, seria acolhido pelo Milei, e pegaria um jatinho que não passaria pelo
espaço aéreo brasileiro, contornaria e iria para os Estados Unidos se juntar ao Eduardo para ficar lá exilado e tentar articular no governo Trump e com a extrema-direita internacional a possibilidade de um golpe de Estado aqui no Brasil. Esse é o desenho deles. Então, esta ida do Eduardo Bolsonaro lá e desse Léo Índio projetou uma imagem de covardia, o que para a extrema-direita, para a fascistada, é mortal. Eles precisam projetar coisa de machão, corajoso e tal. Então, a ida do Bolsonaro ao tribunal, ao STF, na quarta-feira, foi em boa medida com esse objetivo, dizer, não, sou corajoso, sou macho, tô aqui, tô enfrentando, tô olhando feio pro Alexandre de Moraes, não tenho medo da prisão, que é a conversa que ele tem falado. É claro que a retórica vai se adaptando conforme a conveniência, né? Então, agora, o Eduardo Bolsonaro dizia a mesma coisa, né? Não, sou corajoso, porque eu vou enfrentar, porque eu não tenho medo, quem não deve não ter, mas essa é a conversa toda. Aí, quando a avaliação deles muda, aí ele está dizendo, não, que não dá para ficar no Brasil porque é uma ditadura, então eu vou sair para resistir lá do exterior. É sempre assim, todas as forças políticas, todos os chefes, todos os patrões, todos os partidos vão fazendo isso. Então, Bolsonaro agora está dizendo que é corajoso, que vai ficar, e depois vai mudar o discurso para dizer que isso aqui é uma ditadura, que é impossível viver aqui, que a vida dele está em risco, então vai para justificar a fuga. Mas nesse momento, esta questão da fuga não está colocada publicamente. Então, para ele era fundamental cortar essa visão, esta imagem de fujão que ficou para eles por conta da fuga do Eduardo Bolsonaro e do Léo Índio. Então ele foi para o tribunal. Mas isso rachou a base dele, porque o bolsonarismo, que gostaria de aprofundar ainda mais o confronto com o STF, considerou que isto era um reconhecimento da legitimidade do STF no processo. E aí condenou a ida dele lá. Aí na quinta ele não foi. Ontem, né? Não, desculpa. Falando tudo bobagem. Terça e quarta. Né? Terça e quarta. Na quarta, ele não foi. E aí, de novo, a base ficou rachada. Os bolsonaristas que acham que tem que afrontar mesmo para valer o STF aplaudiram, e os bolsonaristas que acham, olha, o negócio é... E o Bolsonaro fica nessa oscilação. Esta é uma característica, inclusive, da estratégia política da extrema-direita em geral e do bolsonarismo aqui. Essa oscilação o tempo inteiro. Não? Você nunca sabe exatamente qual é a estratégia dele. Porque, ora, ele oscila nesse discurso de que ele é inocente, de que ele colaborou, de que ele conversou com o Múcio, de que ele fez tudo que o governo queria, e ora, né, 5 minutos depois, ele está acusando o STF, o Lula está indo para cima, dizendo de novo que as urnas foram fraudadas. Então ele fica oscilando entre esses dois discursos, né? E ontem ele voltou com esse discurso mais confrontacionista. Oi, Luiz Mergulhão está aqui com a gente, legal, viu uma bonita foto tua na militância, na luta ontem no Instagram, muito legal. Então, ontem ele soltou esse tweet como uma resposta, nós mostramos aqui, ontem você viu, né? O Lula falando lá no Japão, teve uma fala inclusive incisiva, foi bem legal essa fala dele, sobre o Bolsonaro, dizendo, ó, vai lá, para de chorar, vai lá enfrentar as consequências do que você fez, né? Foi bem forte a fala do Lula. E a resposta dele ao Lula foi uma resposta, então, dessa oscilação discursiva. Foi uma resposta bem confrontacionista, o que, evidentemente, deve fazer o advogado dele arrancar os poucos fios de cabelo que ele tem no alto da cabeça, porque essa estratégia confrontacionista, evidentemente, é uma estratégia que prejudica a estratégia de defesa lá no STF. Escreveu Bolsonaro, Lula, cachaça? O brasileiro sabe da sua índole, de como você chegou até aqui. Só um imbecil ou um canalha compra esse papo de plano de assassinato, porque o Lula fez referência a isso, né? E ele está dizendo, um imbecil, um canalha, tem todas as provas, estão lá no processo de que havia de fato o plano de assassinato de Lula, Alckmin e Alexandre de Moraes, né?
A única pessoa que tentaram matar fui eu, em uma ação do antigo militante do PSOL, seu braço político de primeira hora. Não conseguiram. Esse foi o grande erro de vocês, como admitiu José Dirceu. É um negócio assim, alucinante, né? Alucinado. Quanto à narrativa de vocês sobre o golpe, ela é conhecida por todos os seus adversários, inclusive Temer e outros. Ninguém, né, mete o Temer no meio, tenta envolver o Temer. Ninguém de bom senso aguenta mais essa patifaria armada. Tudo isso, por isso fomentam diariamente a destruição cerebral do indivíduo e a destruição dos laços familiares que norteiam uma sociedade saudável. É óbvio que essa posição prejudica ele no STF, né? Porque é uma posição de confronto aberto, aí não é só com o Lula, né? É com o STF também. Então é esse cenário de oscilação. A aposta deles é a aposta na anistia. Eu acho que a anistia está morta e liquidada, nenhuma chance de aprovação da anistia. Ontem, os bolsonaristas fizeram, por conta da aprovação, né, da transformação dos denunciados em réus, na quarta-feira fizeram obstrução no Congresso. Eles têm uma base parlamentar suficiente para, de fato, conseguir obstruir os trabalhos da Câmara, não do Congresso, desculpa. Mas quem é macaco velho, quem é raposa lá no Congresso, sabe que isso não vai se sustentar, que isso aí é aquela reação imediata, né, deles à decisão do STF de transformá-los em réus, mas que no tempo isso não vai se sustentar, que eles não conseguirão de fato paralisar o trabalho da Câmara por muito tempo, e que a pressão deles para votar já o projeto da anistia tem também um caráter meio farsesco, né? É claro que interessa tanto, por exemplo, ontem o Lindbergh estava falando, não, porque é um risco enorme, porque interessa também para o Lindbergh e para o governo, né, inflar esse espantalho, esse fantasma da aprovação da anistia, porque isso constrói essa dinâmica de confrontação, né, democracia liberal, democracia burguesa contra fascistas, né, uma lógica importante para o PT e para o governo. Mas o cenário não é bem assim. O melhor levantamento que foi feito, que está sendo feito até agora quanto à votação, que é o levantamento do Estadão, indica o seguinte: você tem até o momento 190 deputados que declaram nessa pesquisa do Estadão que votarão pela anistia. Isso aqui está longe da metade, tá? A metade é 257. Isso aqui está dando 37% do total dos 513 parlamentares. O Estadão não ouviu ainda 93 parlamentares, faltam 93. Se esta proporção de 37% for mantida, quer dizer que vão se somar aos 190, 36, tá? Isso dá 226 deputados. 226 deputados. Está relativamente longe dos 257 necessários para aprovar a anistia. E aí tem uma questão, né? Tem um monte dessa turma aí que vai querer confrontar o governo, vai querer perder as mamatas, as verbas, porque está cheio de deputado do PL, por exemplo, que navega nas ondas da grana governamental, né? Então, o cenário não me parece ser um cenário de crescimento dessa base, se é que essa base é de 226, ao contrário, me parece ser de decrescimento. Mas, enfim, tem essa cena, esse jogo de cena que interessa ser feito. E ontem, o Hugo Mota, ainda lá viajando com Lula, já mandou dizer que a chance de pautar o projeto de anistia é zero. É zero. Né? Não vai pautar o projeto de anistia. Ele lá atrás tinha falado disso, mas está lá, né? Está recebendo as prebendas, né? Tem todo o acordo. Ele e o Alcolumbre estão com um acordão com o presidente Lula, então acho difícil, de fato, que ele paute a anistia. Então esse é o cenário do atual momento, tá? Bom, ontem várias pessoas falaram no chat aqui, eu imagino que isso está na cabeça de todo mundo, né? Quem perdeu parentes, amigos, conhecidos, colegas de trabalho, colegas de estudo durante a pandemia,
tem, né, é o meu caso, acho que é o caso de boa parte do pessoal que está aqui, né, daqui nos acompanha, tem conversa, quer punição. Quer que o Bolsonaro responda, né? Aquela CPI não deu em nada. O Aras, quando era para o PGR, arquivou a conclusão da CPI. Então, o Bolsonaro saiu, matou 700 mil e foi ao cinema, né? Como diz o filme. Matou 700 mil e foi ao cinema. Não aconteceu nada, livrou-se. Então, a chance, até agora, que existia de punição do Bolsonaro, pelo menos por algo próximo do tema do massacre cometido por ele enquanto era presidente durante o tempo da pandemia, era a investigação, o processo, a possibilidade dele ser processado e condenado no caso da falsificação do cartão de vacina. As provas de que o cartão foi falsificado estão aí, são abundantes, evidentes. Tá? Abundantes e evidentes. Alquinho aqui reclamando que está sem som, mas acho que está com som, né, gente? Faça-me o favor, pelo amor de Deus. Né? Tá aqui o Zé Senac dizendo. Acho que tem, às vezes alguém entra para tirar um sarro, porque fica muitas vezes sem som. Eu fico sem som, acho que de vez em quando entra alguém para tirar um sarro da minha cara aqui. José Senac, perdi vários conhecidos, foi uma tristeza, genocida maldito. Pois é, mas nem isso vai acontecer pelo jeito. Ontem o Gonê, porque o Gonê para os progressistas agora virou herói, né? O grande Gonê, super Gonê. Cara, esse Gonê é uma nota de R$3, entendeu? De farsa. Ele foi na onda. Você acha que ele ia falar, ia absolver os caras? Foi na onda. Mas o Gonê é um sujeito de extrema direita, é vinculado ao Opus Dei aqui em Brasília. É um católico muito próximo do fundamentalismo. Teve um almoço recente, inclusive o advogado que é um dos mais competentes ali, o advogado deixa eu ver de quem ele é, o Demóstenes Torres, do Almir Gabriel, estava no almoço em homenagem a ele, toda a cúpula, o Passa Boiada, o Ricardo Salles, estava um monte de figurinha carimbada da extrema-direita num almoço, num escritório de advocacia aqui em Brasília, em homenagem a ele. Né? Então, o Gonê, não me engano, eu fiz reportagens antes da indicação, eu sei que essas reportagens chegaram ao Palácio do Planalto, o presidente Lula ignorou, mostrando que ele foi contra as cotas, que ele atuou na Comissão da Verdade para impedir o Estado brasileiro de indenizar as vítimas da ditadura. É um sujeito de extrema-direita, não nos iludamos, não nos iludamos. Então, ontem ele disse, não tem prova sobre participação do Bolsonaro no caso da fraude do cartão de vacina e pediu arquivamento do caso. Tá? É da praxe. E eu não conheço ao longo da história nenhum caso em que o PGR tenha determinado arquivamento e que o STF tenha negado. Não me lembro de nenhum caso na história. Tá? Tem situações nas quais seria possível. Mas, por exemplo, tudo que o Aras mandou engavetar foi engavetado. O STF não. É muito difícil, inclusive legalmente, que isso aconteça. Né? O que eventualmente o STF pode fazer, a Carmen Lúcia fez isso com um caso lá no governo, na época do Aras, é pedir mais investigações. Mas o STF, como o STF é o polo passivo, né? O polo ativo é o Ministério Público e as defesas, né, ou os criminosos, ele não pode tomar iniciativas. O cenário mudou um pouco ao longo dos anos aí na justiça brasileira, mas então vamos ver qual vai ser a reação. O relator do caso é também o Alexandre de Moraes, foi para ele, vamos ver se vai engavetar, polo passivo é o réu, desculpa, né? Mas tá certo, Gabriel é um dos nossos advogados aqui, né? O Poder Judiciário, o juiz, ele não toma iniciativa, né? Que ele é o polo passivo, né? Ele não toma iniciativa no processo, a iniciativa é antes do processo, é da polícia, a iniciativa é do Ministério Público, né? Então ele atua a partir daquilo que o Ministério Público lhe envia. Vamos ver.
Vamos ver como é que vai ser, qual vai ser a decisão do Alexandre de Moraes, mas está aí, o Gonê já mandou engavetar o caso da falsificação do cartão de vacina.